E chegamos na sexta-feira, você já está no canal da Paz, cedo, você que levanta de madrugada, para estudar a palavra de Deus, orar, porque estamos vivendo em tempos difíceis, dias estranhos, coisas inusitadas, inéditas têm acontecido, que nós muito bem sabemos, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que acompanham as suas profecias, não é? Porque Deus não nos deixou órfãos, Deus de informação, de esclarecimento, Deus nos muniu de profecia, de sinais que iriam acontecer nestes últimos dias. Está aí diante dos nossos próprios olhos que a terra há de comer, se Jesus não vier antes de nós descansarmos deste mundo. Pense nisso. E Paulo está nos dizendo na carta aos Efésios que Deus já fez tudo o que tinha que fazer por você e por mim. Deus não precisaria fazer mais nada além do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, que garantiu a nossa redenção, o nosso resgate das mãos do inimigo, do príncipe deste mundo, das trevas, porque nós caímos em pecado, a nossa natureza é caída, pecadora, e não podemos mais desta maneira, desta forma como estamos, retornar ao nosso estado, o nosso status quo ante, que era o nosso estado original de santidade que Deus nos concedeu lá no Éden. E então, para restabelecer o elo quebrado da corrente, Jesus veio a este mundo e morreu no teu e no meu lugar e pagou a dívida que era tua e minha. E agora temos a salvação garantida. E então Paulo diz assim na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz assim: porque pela graça de Jesus sois salvos, ou seja, de presente, por favor de Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos pelas nossas obras. A salvação não é meritória, não é mérito nosso, é mérito de Jesus Cristo, que fez tudo para nos salvar. Nós temos a salvação garantida. Jesus não precisa fazer mais nada. Mas para que você não diga mais tarde que Jesus deveria ainda fazer mais por nós, ele deixou sim ainda um auxiliar para nos ajudar. E Romanos 8, 26 nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo atua, trabalha diuturnamente para você e para mim, para nós nos achegarmos, para termos os nossos olhos abertos para enxergar o que Cristo fez na cruz do Calvário, por você e por mim. Não é meritória. Muitos dizem, muitas seitas e religiões, não ensinam dogmas e ensinam conceitos e preceitos que não são verdades, dizendo que se você fizer boas obras, se você for bonzinho, se você buscar ser justo, ser honesto, não cometer crimes, não ferir as pessoas, enfim, você ser uma pessoa boa, então você alcançará, você evoluirá, a tua alma, o teu caráter vai crescer e vai se desenvolver. São ensinos, respeito, mas a palavra de Deus está aqui clara, clara como a luz do sol ao meio-dia, dizendo assim: nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, criados a Cristo Jesus para boas obras. Então, quando você e eu aceitamos a Jesus Cristo, nós somos feituras dele, somos gerados numa nova pessoa pelo Espírito Santo. Então nós produzimos sim boas obras
para a glória de Deus. Não para a nossa glória, nem para os nossos méritos, mas porque por decorrência da nossa aceitação, da nossa entrega a Jesus Cristo, então nós passamos, não tem quem segure uma pessoa salva por Jesus Cristo, uma pessoa selada pelo Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, não tem quem segure ela, ela se torna um mensageiro de Jesus Cristo, um cooperador do céu, cooperador da pessoa maravilhosa de Jesus. E então você tem este prazer, esta alegria de testemunhar e de dizer assim que você está salvo, e esta salvação também é do teu próximo, daquele com quem você convive, daquele com quem você mantém contato, daquele com quem você busca para compartilhar esta palavra de paz, de amor, de justiça, de esperança, de fé e salvação. Entendeu isso? Consegue entender? Quem sabe você esteja vivendo no ostracismo. Quem sabe você esteja vivendo mergulhado num mar de incertezas. Jesus quer vir, quer habitar em tua vida para enterrar definitivamente as tuas dúvidas. Você não precisa viver neste drama, neste dilema, nesta crise existencial. Cristo tem boas novas para você. Cristo tem um caminho seguro para você. Ele quer te encher de esperança, de salvação, de perdão e de justiça, porque Ele fez esta grande obra lá na cruz do Calvário e agora Ele quer completar em você e em mim. Que tal? Vamos assim de sexta-feira? Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça? Incline a sua fronte, feche os seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer por nós lá na cruz do Calvário e ainda continua fazendo, como diz Romanos 8:26, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito, continua atuando nas nossas vidas em nossos corações com gemidos inexprimíveis. Obrigado, meu Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor toque poderosamente no coração, na vida desta pessoa que está ouvindo agora esta oração. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, rogamos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Provérbios 1:33. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.